dia, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirelle de Andrade e na aula de hoje nós estaremos estudando o nosso componente curricular de matemática e sobre o nosso conteúdozinho do capítulo 6 sobre a construção e a ampliação de figuras planas, tá certo? O material didático utilizado na aula de hoje é o nosso livro didático A Conquista da Matemática do 6º ano. O plano cartesiano. Um par de número e letra disposto em certa ordem pode determinar a posição de um ponto no plano. A letra representa a distância medida horizontalmente e o número representa a distância medida verticalmente em relação a um ponto. Então, um par de número. Então, nós temos aqui um par de número, que são dois números. Nós temos aqui o número 2 e o número 5, tá certo? E temos duas letras, que é o par de letra, a letra P e a letra O. A letra representa a distância medida horizontalmente, tá bom? Horizontalmente, enquanto os números representam a medida verticalmente e horizontalmente. Essa distância de representação de um ponto foi lançada pelo filósofo e matemático francês René Descartes, 1596 a 1650, em um trabalho publicado em 1637. Então, a ideia de representação ela foi lançada pelo filósofo e matemático francês René Descartes. E esse trabalho foi publicado em 1637. Descartes mostrou que, usando como referência um par de retas que se interceptam, ou seja, que se cruzam, como a reta O e a reta P, seria possível construir um sistema no qual números poderiam estar associados a pontos. Aqui nós temos a distância vertical e aqui a distância horizontal. Em relação ao ponto O, interseção das duas retas, o ponto P tem uma distância horizontal de 5 unidades. O ponto P ele tem a distância horizontal, ou seja, nesta direção, tá bom? Horizontalmente, de 5 unidades. E uma distância vertical, de 2 unidades. Então, a distância horizontal de O para 5 a distância horizontal é 5, E a outra é 2. Para indicar a posição do P, usamos o par de números 5, E o número 2. O ponto O é indicado pelo par de números O. É 0, 0, porque ele está aqui, o ponto parado, na posição de 0, 0. Enquanto o outro, está na posição de 5 e de 2. A essa representação damos o nome de sistema ou plano cartesiano, tá bom? Que é justamente um par de número e de letras, disposto em certa ordem, que determina a posição de um ponto no plano. Usando o plano cartesiano, vamos supor que o esquema a seguir represente o centro de uma cidade planejada. 3 amigos, Ana, Beto e Carlos, combinaram de se encontrar no centro da praça 15 de novembro. Ana está na esquina indicada pela letra A. Ana está na esquina indicada pela letra A. Nós podemos observar aqui, a letra A, ela está na esquina. O Beto, ele está na esquina indicada pela letra B, aqui, que é no restaurante do Lago.
E aqui a Ana, ela tá na Cine Joia. E o Carlos, ele está na esquina indicada pela letra C, que fica no Parque das Crianças. Então, cada um desses jovens estão localizados em um determinado ponto. Tomando como referência o centro da Praça 15 de Novembro, podemos dizer que Ana está na esquina do Cine Joia. Como foi observado, ela está aqui, ó, Ana, na esquina do Cine Joia, indicada pela letra A, que fica 10 quadras à direita, ou 10 quadras à direita, e 6 quadras acima do centro da Praça 15 de Novembro. Beto está na esquina do Restaurante do Lago, indicada pela letra B, que fica uma quadra à direita, acima do centro da Praça 15 de Novembro. Ó, tá bem próximo o Beto, né? Ele está bem próximo da Praça 15 de Novembro. Carlos está na esquina do Parque das Crianças, daqui ele, ó, indicada pela letra C, que fica 7 quadras à direita e 2 quadras acima do centro da Praça 15 de Novembro. Ele fica 7 quadras à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 2 quadras, né, acima da Praça 15 de Novembro. Vamos representar esse esquema do seguinte modo. Primeiro passo, traçamos duas retas perpendiculares, uma horizontal, chamada eixo X, e outra vertical, chamada eixo Y. Segundo passo, identificamos o ponto de interseção das duas retas, que coincide com o centro da Praça 15 de Novembro, pelo ponto O. Esse ponto recebe o nome de origem. Terceiro passo, usando segmentos de mesma medida, associamos o lado de cada quadra a esse segmento. Usaremos números naturais para identificar as quadras situadas à direita e acima do centro da praça. Aqui nós temos, ó, todos aqueles passos que nós acabamos de fazer a leitura, tá bom? Portanto, Ana está na posição, ó, a Ana está na posição 10, que é na horizontal, e 6 na vertical, a distância. O Beto está na posição 1 e 1. E o Carlos está na posição 7 e 2. Vocês podem observar que a gente sempre pega os dados correspondentes na horizontal, né, para depois ser na vertical. Os pares de números 10, 6, 1 e 7, 2 são chamados pares ordenados, porque convencionamos uma ordem para escrever seus números. Em primeiro lugar, o número do eixo X, está certo? Primeiramente, o número do eixo X, que corresponde à reta na horizontal. E em seguida, o número do eixo Y, a reta na vertical. Com base no que foi visto, vamos observar como se constrói o sistema de coordenadas cartesianas, tá certo? Traçamos duas retas perpendiculares, ó, uma horizontal chamada eixo X e outra vertical chamada eixo Y. O ponto de interseção dos dois eixos recebe o nome de origem do sistema e corresponde ao par ordenado 0, 0, tá bom? Que é o inicial, que é a origem. Nos eixos, a cada ponto fazemos corresponder o número natural. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. O sistema assim formado recebe o nome de plano cartesiano. Assim, todo ponto do plano fica definido a partir de dois valores. Depois que se constrói o sistema,
ele é definido a partir de dois valores. No caso, o valor correspondente aos eixos x e aos eixos y. Eixo x e eixo y. Um no eixo x e outro no eixo y, ou seja, todo ponto pode ser representado por um par ordenado, que é x e y. Esses valores são as coordenadas do ponto. Então, os pares dos números, eles são chamados pares ordenados. O ponto de interseção dos dois eixos, ele é a origem do sistema, tá bom? Que aqui é a origem, onde eles se intercedem, onde eles se encontram. E o plano cartesiano, ele é o todo, entendeu? É todo o sistema após ser realizado, ser definido, tá bom? E o par ordenado, ele representa os valores do eixo x e do eixo y, que são os valores das coordenadas do ponto. As atividades que vocês estarão realizando são a primeira questão, quarta e quinta da página 229. Responda as questões no caderno. Localize no plano cartesiano os pontos. Item A, ponto A, né? 2 e 5. Item B, 3 e 6. Item C, 4 e 0. Item D, 1 e 1. Item E, 0 e 3, item F, 6 e 3, todos representados pelos pontos A, B, C, D, E e F. Observe este plano cartesiano. Vocês irão observar o plano cartesiano. Agora responda. Quais são as coordenadas de cada vértice do quadrado ABCD? Vocês irão observar as coordenadas do vértice A. Quais são as coordenadas? Vocês sempre vão começar pelo eixo x. Primeiro coloca a coordenada do eixo x e depois coloca a coordenada do eixo y. Assim segue para o vértice B, o vértice C e o vértice D. Quantas unidades de comprimento tem os lados do quadrado? Quantas unidades de comprimento tem? Quinta questão. Observe o triângulo ABC no plano cartesiano a seguir. Nós temos o triângulo ABC. Agora responda. Quais são as coordenadas de cada um dos vértices desse triângulo? Da mesma forma, vocês irão identificar as coordenadas de cada um desses vértices, que é o encontro de duas linhas, né? De dois segmentos. Quantas unidades de comprimento tem o segmento da reta AC? Quantas unidades de comprimento tem? Da reta A a C. Quantas unidades de comprimento tem o segmento da reta AB? Tá bom? Tenham todos bons estudos.